como é que a família que é o vosso boys, você já sabe como é que essa cena funciona. Hoje o podcast é diferente, é com o craque do distrito de Mopeia, o jovem que experimentou na vida e deu certo, e o Nica continua a correr atrás das cenas dele. Hoje está aqui conosco, o craque que não treme, aqui é Meza. Como é que é, meu Nica? Seja bem-vindo no Isco Podcast. Obrigado, bro, obrigado. Boa noite. Como ele disse, eu respondo pelo nome de Meza. Tenho o meu logotipo que é Craque Não Treme e estou aqui para poder responder aqui que são as questões e vamos fazer acontecer o programa. É isso, família. Fiquem ligados, daqui a pouco o Isco Podcast estará em grande. Nós, família. Pode sentar mais, podemos conversar um pouco. Craque Não Treme. Se apresenta ao público para poder conhecer mais quem é o Meza, para nós podermos saber. Boa noite mais uma vez. Respondo pelo nome de Meza, Moisés Meza. Esse aqui é o meu nome, do meu bilhete. E o meu nome futebolístico é Meza. O meu logotipo é que é Craque Não Treme. E estamos aqui para poder fazer acontecer. Estou disposto para responder aqui que são as questões e deixar o meu parecer também. E vamos a isso. Certo. O Craque Meza, como é que o Meza começou a sua carreira futebolística até chegando a este nível, a sair do distrito? Contando só sobre a sua história do distrito, como é que apareceu o Meza? Bom, dizer que futebol, eu comecei como muitos também começaram, né? Certo. A jogar no bairro com os amigos. Mas antes vou responder uma questão. Eu acho que muitos têm uma dúvida sobre de onde é que eu sou, né? Certo. Eu sou natural da Maganja da Costa, mas cresci cá em Mopeia. Sou natural da Maganja, cresci cá, vivo cá em Mopeia desde 2010. Sim, desde 2010 que eu vivo cá em Mopeia e posso dizer que comecei a praticar futebol cá no distrito de Mopeia. Então, respondendo à questão, eu comecei a praticar futebol no bairro, com amigos, na escola, com colegas, assim como um jovem qualquer, né? Jogávamos no bairro e depois daí, ao passar do tempo, acho que foste meu colega Bebeque, joguei Bebeque cá em Mopeia, sub-17 e joguei recreativo cá. Depois daí comecei a seguir mesmo já o futebol. Futebol, certo. Acompanhando a sua carreira, desde o distrito até a subida ao recreativo, qual é o clube que mais te impulsionou no distrito para você poder sair? Faraós, com certeza. Os Faraós. Exatamente, Faraós, com certeza. Aí, sem sombra de dúvida. Faraós, para mim, até então eu considero como se fosse uma equipe de formação, né? Porque eu chego nos Faraós quando ainda era miúdo e nos Faraós naquele exato momento já tinha jogadores com uma grande envergadura, jogadores com uma grande experiência. Então, eu cheguei como um novato na equipe dos Faraós. E é por isso que eu considero os Faraós como minha equipe de formação, porque foi na equipe onde eu comecei, na verdade, a aprender sobre o futebol. Foi nos Faraós, tinha um grande treinador, tinha muitos colegas bons, experientes, como eu disse, e eu acho que os Faraós foi a equipe que impulsionou mais, foi a equipe que contribuiu muito na minha carreira. É por isso que eu carrego isso comigo e considero os Faraós como se fosse minha equipe de formação. Não porque mas com aquilo que eu aprendi nos Faraós, considero como se fosse minha equipe de formação, assim que é. Mas antes dos Faraós, eu joguei no Real Madrid, joguei no Rebenta Fogo, mas os Faraós foi a equipe que mais marcou-me bastante mesmo. Certo. Nos primeiros passos do Meza, quando saíste no distrito de Mopeia para jogar outros distritos, para jogar a seleção, como é que se sentiu quando fez o primeiro jogo da seleção a nível do distrito de Mopeia? Porque foste um dos craques daquela época que fez muitos golos, que alegrou muito o povo, e nós queremos saber qual foi a sensação de jogar a seleção pela primeira vez e ser protagonista da seleção. Bom, respondendo à questão, né, é que, como é que eu vou dizer? Primeiramente dizer que não foi fácil, né, jogar na seleção. Eu ainda era miúdo e quando trata-se de uma seleção é já uma grande responsabilidade. Então, eu sendo um miúdo, eu acho que naquele exato momento, não posso dizer que estava preparado eu não estava, e se eu fiz aquilo que eu fiz, não porque eu sou bom ou não porque eu sou melhor que os outros, mas sim porque nós tivemos uma grande equipe, não vou deixar de parabenizar isso,
Yeah. Naquele momento nós tivemos um grande plantel, tiveram pessoas que trabalhavam para mim. É por isso se soava o nome de Meza, é porque tinham pessoas que trabalhavam para mim e eu, graças a Deus, conseguia concretizar. Não porque o Meza é fodido, não, Yeah. nada a ver com isso, desculpa pela expressão, né? Mas nada a ver com isso, é porque tinham pessoas que trabalhavam mesmo para mim, eles serviam nas bolas como deve ser e eu só chegava, concretizava. Então, dizer que naquele exato momento eu era miúdo mesmo, quando fui convocado na seleção, até porque eu sabia que poderia ser convocado, Yeah. mas tratando-se de uma seleção, a responsabilidade já era muito maior. Então ali só tivemos mesmo que trabalhar, trabalhamos a sério, as coisas saíram e foi assim. Certo. E naquele momento ali que você jogou na seleção, quem foi a pessoa que mais te apoiou naquele momento difícil? Porque todo mundo sabe, quando são o primeiro jogo na seleção, tem tido um medo e aquele receio de estar ali com o público, enfrentando o público, com os colegas. Quem foi que mais ajudou mesmo a se enquadrar nesses aspectos? Respondendo essa questão, eu acho que não foi só uma pessoa a quem sempre esteve ao meu lado, né? Sim. Me encorajando, desejando muita força. Tiveram muitas pessoas, muito mais velhas, né? Como eu disse, pessoas experientes. Mas se existiu alguém que eu considero como se fosse uma biblioteca viva aqui no distrito Mopeia, na área desportiva, né? Principalmente o futebol 11, eu considero o Rampa como uma pessoa como uma inspiração minha, né? Sim. Aqui no distrito, a nível local. O Rampa, eu tenho ele como uma inspiração, mas deixando também o Rampa naquele exato momento, tive a honra de jogar com o Riquelme. Sim. Ele foi alguém que já tinha jogado, né, Moçambola, por causa de algumas coisas, não sei o que acabou deixando, sei lá. Então eu olhava o Riquelme como se fosse um espelho, porque eu ficava assim, ele jogou lá, como é que eu também não posso chegar? Está a ver? Então eu acredito que eu olhava ele como se fosse um espelho, né? Como se fosse um espelho, mas tiveram muitas pessoas, né, que davam-me força. Aquela coisa, né? Se eu for a citar todas as pessoas, eu acho que posso esquecer alguns. Sim. Então vai ficar complicado. Então, mas principalmente esses dois e o Simão também, Mangana, já estou a citar, Sim, mas foram mesmo pessoas que sempre estiveram lá dando aquele apoio, dando aquela força, tipo, tens qualidade, é só tu trabalhares e talvez, quem sabe, Deus proverá. Então eu acatava, né, aqueles conselhos e trabalhei mesmo arduamente e graças a Deus cheguei onde cheguei. Como eu estava a dizer, se eu cheguei lá, não porque eu sou mais bom, tem muita gente aqui no distrito com muita qualidade que eu vejo e eu falo, se eu tivesse uma qualidade como essa, não sei onde é que eu ia parar. Sim. Mas a sorte bateu na minha porta. Sim. É por isso que às vezes pensam, tipo, não, é porque ele é melhor, não tem nada a ver, não porque eu sou melhor, mas sim, trabalhei, não vou também deixar isso à parte, né? Sim, porque a gente viu o Meza, jogava conosco aqui, a gente acompanhou o Meza saindo do distrito, indo para outro distrito, ir jogar, saiu, foi a Chimões, se a memória não me falha, foi jogar e regressou. Como é que foi aquele momento de procurar se enquadrar numa equipe profissional para poder jogar e seguir aquele que é o seu sonho? Eu acho que às vezes para as coisas darem certo, depende muito mais de casa, né? Eu sempre com os meus amigos, eu sempre falava para eles, bro, se tu queres fazer uma coisa, primeiro tu tens que informar os teus cotas. Bro, se tu fazes uma cena e os teus cotas apoiam, facilmente a coisa pode dar certo. Digo isso porque, por exemplo, eu vou contar uma história que talvez alguns podem não acreditar, mas vou ter que contar. Eu, quando jogava no Real Madrid, lá não nos davam material, estou a falar de botas, equipamento de treino, coisas do gênero. Mas naquele exato momento, já que meu pai desde muito via-me a jogar futebol, quando chegamos naquela fase já de bebê, sei que eu me lembro uma vez, antes de jogarmos mesmo um bebê, né? Aquele campeonato que nós fizemos, antes de jogar aquele campeonato, eu tinha umas chuteiras que até eu demorei aquela chuteira acho 2 anos, mas não jogava com ele por causa do quê? Eu era o único que tinha chuteiras lá na banda, onde eu jogava com meus brados. Como eu era o único que tinha aquela chuteira, eu não tinha como usar aquele tempo. Se fosse para usar a chuteira, eu tinha que jogar na baliza, porque havia aquela cena tipo, se tu usas aquela chuteira, vai nos alejar, coisa do gênero.
Então eu só usava aquelas histórias às vezes em casa, na escola, estás a ver? Então é mesmo isso. É mesmo isso. Então, respondendo ainda, é aquilo que eu estava a dizer. É por causa mesmo da família, estás a ver? Eu, desde muito, a sorte que eu tive é que a minha família sempre apoiou-me, né? Os meus irmãos, os meus pais, são pessoas que eu considero são meus fãs número 1. Eles sempre estão do meu lado. Certo. Eu, quando eu termino a 12ª classe, eu sentei com o meu pai e conversei. O meu pai teve a ousadia de me perguntar, tipo, já que tu estás a jogar, porque eu naquele tempo frequentava às vezes Morumbala, Marromenho, ir jogar às vezes em Quadala, sei lá o quê. Então, meu pai deu-me aquela proposta, né? Já que terminaste de estudar pelo menos a 12ª classe, o que tu vais fazer? Queres continuar a estudar ou vais continuar com a carreira? Eu disse, tipo, eu quero continuar com a carreira. Mas na verdade foi uma decisão que algum momento deixou-me assim, né, por baixo, porque nós estamos num distrito que não tínhamos ninguém que servia como um espelho, né? Aquilo de falar, tipo, com futebol é possível fazer alguma coisa, porque nós não tínhamos essas pessoas. Tivemos grandes jogadores e eu acho que a sorte não bateu a porta, todos terminaram aqui, né, no nosso futebol local. Tínhamos alguém para... Exatamente, então, quando eu quis, né, continuar a jogar, eu ficava tipo, mas será que vai ser possível? Tiveram aqui muitos gajos bons, que jogavam mesmo, que eu considerava que, este mesmo, tinha que chegar lá, mas não chegou. Então será que vou ser eu? Mas eu aceitei. E antes de eu ir para Chimoio, eu saí de cá com o intuito de ir fazer teste no Ferroviário de Quilimane. Eu falei com meu pai, como que as pessoas falam, tipo, para chegar lá no topo precisa ter padrinho, coisas assim. Mas eu não tive nada disso. Eu, quando terminei a 12ª classe, meu pai que deu-me dinheiro de passagem, eu saí daqui até em Quilimane, que era para fazer teste lá no Ferroviário de Quilimane. Mas por falta de informação, né? É que o nosso distrito também, tu sabes, as informações chegam depois. Eu nem sabia que já tinham fechado com a pré-época. Eu chego lá, na verdade já tinha um plantel completo. Nem tive como aproximar, só perguntei pessoas, eles falaram, tipo, não, já não estás a fazer teste porque já tem um plantel completo. Sim, já o plantel já está completo, então já não tem como. E eu fiquei, né, tipo, tinha que mesmo regressar para casa, mas eu acho que quando Deus tem um propósito para ti, como meu pai recebeu uma chamada, é de um jeito muito engraçado, é alguém que está lá em Chimoio, que é amigo de um dos familiares do meu pai. A pessoa ligou para meu pai, disse tipo, aqui em Chimoio estão a precisar de jogadores. Aí é Mopé, mas essa pessoa é de cá em Mopé, está há bastante tempo, acho há uns 20 anos lá em Chimoio. Ele liga, tipo, já que eu sou daí, ouvi que aqui estão a precisar de jogadores. Aí é Mopé, aqui tal. Não tem mesmo alguém que pode vir aqui jogar, tipo, vir fazer teste, coisas do tipo. Ele ligou, aquele senhor, aquele meu tio liga para o meu pai, tipo, há uma proposta assim, já que é um ano que eu tinha, né, brilhado na seleção, é aquilo que eu já digo, estava muito confiante. Exatamente, a seleção também foi lá onde eu tive mais visibilidade, né, porque nós jogávamos contra outros distritos e também a população sempre ficava lá no campo, apoiava, então, mesa. E quando ele recebe essa chamada, logo pensou em ligar para Mocota. Ligou, meu pai atendeu, explicou a situação, tipo, uma situação assim em Chimoio, precisa de jogador, mas para nós que estamos a assistir teu filho, eu acho que teu filho pode ir lá fazer teste, pode dar certo. Eu estava em Quilimane, já queria fazer teste lá, não tive como. Meu pai ligou-me, disse-me essa proposta. Eu, aquele exato momento que eu queria era só jogar. Era só jogar. Exatamente, eu só tinha aquele sonho, tipo, sair, jogar fora, estás a ver, né? E recebi aquela proposta, até que meu pai disponibilizava dinheiro de passagem, mas graças a Deus, a equipe lá onde eu fui fazer teste África, né? Eles disponibilizaram dinheiro de passagem, ligaram-me, disponibilizaram dinheiro de passagem, eu saí de Quilimane para Chimoio. Na verdade, eu ainda era miúdo, né? Não tinha nenhuma experiência sobre o futebol, né, profissional. Eu só saí com aquela vontade de querer jogar, mesmo não tendo o ABC, mas eu sentia tipo, é possível. Eu chego lá, bro, foi uma história muito assim para mim. Eu era puto, eu saí de 0 para lá, cheguei lá 23 horas, não conhecia ninguém, mandaram alguém que veio me levar.
Eu fui pro lar, nem tinha ninguém, eu dormi no lar, acho são 10 quartos por aí, eu só meteram num quarto. Eu quando chego lá liguei para meus pais, mano, 23 horas que eu cheguei. Liguei para meus pais, cheguei, meus pais falaram, pá, o que for acontecer, é isso, se for sequestro, sei lá o que, você já está lá. O que você tem que fazer é só ir para lá, dormir, se acordar, graças a Deus, epa, o que for acontecer, aconteceu. Mas, na verdade eles vieram me levar até lá, trataram-me muito bem, dormi, acordamos no dia seguinte ali, com aquela vontade. Logo que nós acordamos ali, eu já pensava tipo assim que cheguei no dia seguinte. Já era para ir jogar? Já era para ir jogar, mas não era bem assim. Epa, tinha que chegar, esperar outros colegas também que vinham de outros cantos do país. Chegaram ali, acho que ficamos uns 2, 3 dias. Chegaram as pessoas, houveram aquelas coisas, né? Conversações ali, bota e não bota. E treino, a pré-época. Eu fui com o intuito que eu vou para Jimar. Quer ver quando você sai, por exemplo, quando a malta sai do distrito para a cidade, tu não vais lá para brincar. Porque eu você vai para trabalhar mesmo. Exatamente, eu estava naquilo que, não, essa oportunidade eu tenho que encarar como se fosse a última da minha vida, tá a ver? Bro, eu mesmo sem aquela experiência, sem o ABC do futebol, eu fiz acho 4 treinos. Depois daí mandaram para assinar. No dia que eu assinei, eu tive que ligar para meus pais, aqui deu certo, assinei. E foi dali, depois de eu assinar, que muitos também aqui já tinham informação que eu estava em Chimoio, porque depois de assinar, eu também publiquei nas minhas redes sociais. As pessoas viram que o mês assinou no Test África de Chimoio. Ficamos lá, começamos a Jimar, jogou-se, mas por alguns motivos, né? As coisas lá não estavam a andar. Por alguns motivos, a falta, né, de comprometimento com aquilo que nós que tinha lá no contrato, né? Então foi dali que eu acabei saindo de Chimoio para Inhambane, no Temuza Costa do Sol. Joguei lá provincial também. No mesmo ano, acho que foi 2023, sim, 23 que eu saí para Chimoio. No mesmo ano saio para Inhambane, no Temuza Costa do Sol. Joguei lá em 2023, sim. 24 também lá, provincial, e no ano passado, que é 2025, que eu recebi a proposta de poder representar a equipe ADV, que é a Associação Desportiva de Vilanculos, que milita no campeonato máximo, né, campeonato no nosso país, vulgo Moçambola, e aí eu comecei a ver que já é possível. É possível. Na verdade, no dia que eu recebi a chamada de ADV, eu não acreditei, estás a ver? Aquilo que tu receberes uma chamada, ouvir tipo, estás a falar com um diretor desportivo da ADV, porque nós ficávamos lá, jogavam provincial, nós só assistíamos, né? A ADV a jogar por aí. Então, quando eu recebi aquela chamada, até que eu posso dizer foi um dos momentos mais felizes, né, da minha vida, por ter recebido aquela chamada. Tipo, nós vimos o teu trabalho e se estivesse disponível, gostaríamos que a próxima época pudesse representar a nossa equipe. Eu perguntei, na equipe principal? Falaram sim, na equipe principal não, na equipe B. Eu fiquei tipo, aquilo, quando você trabalha, esperas, né, um momento como esse. Mas quando te liga, nos primeiros dias até tu podes não acreditar, pensar que estás a sonhar, porque já seria uma realização de um sonho, né? Eu já imaginava, tipo, chegar à fase de jogar Moçambola é mesmo já a realização de um sonho, mas na verdade recebi aquela chamada, informei os meus pais e chegou o dia da viagem, eu fui para lá e eu não ia para fazer teste, eu fui lá como reforço, só cheguei e começamos a trabalhar. Certo. Exatamente. E no momento que tu recebes a chamada e vais para a Associação de Vilanculo, né? Sim, é da Associação Desportiva de Vilanculo, ADV. ADV, certo. E no momento que chegas no Vilanculo, depois de tu assinares e ter certeza que aquela chamada foi real, o que é que te veio na alma? O que é que você mais sentiu ali? O que me veio na alma, na verdade foi depois de eu assinar, onde eu vi que não, aqui não é só a realização de um sonho, é um grande desafio também, e na verdade foi um grande desafio para mim, porque quando publicou-se na página, né, da nossa equipe, quando publicaram, eu como reforço, eu sempre fiquei muito atento para poder ler aqueles comentários. Eu vi muitos comentários negativos, mas
Porque, na verdade, eles tiveram suas razões, né? De onde eu saía para chegar até aquele ponto, eu não tinha nome, tipo, não me conheciam, não ouviam falar, tipo, não. Porque lá o que só às vezes eu ouvirem, epá, Isco está aqui, é da formação de Ferver da Beira, ou é da formação não sei o quê. Então as pessoas quando procuravam saber de mim, não encontravam aquela informação exata, está a ver? Eles só sabiam, tipo, está a sair de Mopeia, de uma equipe os Faraós, quando perguntavam Faraós, não, é uma equipe só que joga recreativo. Então eles ficavam tipo, ei, vocês estão a contratar alguém que está a sair de recreativo para o provincial, depois logo para o Moçambola. Houveram maningue críticas, maningue, né? Palavras negativas. Mas falando em palavras negativas, até mesmo aqui, eu me lembro uma vez, até o que me fez trabalhar duramente na seleção, não vou falar de a pessoa, né? Que direcionou palavras negativas para mim, mas foi alguém que jogava. Quando eu marcava golos aqui no campeonato recreativo, havia que, esse só está a marcar aqui. Quando chegar a fase da seleção, não vai fazer nada. Esse não vai fazer nada. Então, eu levei aquelas palavras como se fosse motivação para mim, porque eu já estava a trabalhar, na verdade, para contrariar aquilo que ele pensava de mim. Estás a ver? Ele ficava naquilo, tipo, esse não vai conseguir, não vai conseguir. Então, eu trabalhava para poder contrariar aquela verdade que ele tinha sobre a minha pessoa. Eu me lembro quando nós fomos, o primeiro jogo da seleção que eu fiz foi em Dere. Naquele jogo eu marquei um golo, CN marcou um golo. E o jogo a seguir aqui seria com Morombala. A mesma pessoa nós já treinarmos no campo, a falar, Dere não é nada. Vocês marcaram lá em Dere. Com Morombala aquilo, vocês não vão fazer nada. E naquele jogo, acho que ganhamos 3-0 ou 3-1. Foi 3-1. 3-1, né? Com Morombala aqui, eu marquei 2 golos. E foi dali que eu comecei, ele começou a ver que não. A pessoa com quem eu estava a pensar que não teria aquela capacidade, né, de progredir, está a me contrariar. Então, eu trabalhava para poder mostrar a ele que não, eu tenho qualidades para tal. Foi o mesmo que aconteceu lá. Quando eu chego na ADV, não vou mentir, até eu recebi muitas mensagens de pessoas nas minhas redes sociais, tipo, bro, aí tu não vai jogar, tá vendo? Tu não vai jogar, porque isso aí é Moçambola. Aí você vai assistir Maningue. Então eu ficava tipo, se eu não for a trabalhar aqui, na verdade, não vou poder jogar, tá a ver? Mas eu confiava naquilo que era o meu potencial. Eu desde muito, né, tenho uma autoestima muito acima da meta. Então eu confiei, né, nas minhas qualidades, trabalhei e graças a Deus fui titular absoluto, né? Sim. Fui titular absoluto, acho todos os jogos realizei. Não porque todo jogo também fiz bem, não, tiveram algumas quedas, mas dei o meu máximo e tive a confiança dos treinadores. Até quando primeiro trabalhei com os primeiros treinadores antes de serem dispensados, né? Quando eram aqueles primeiros, as pessoas já depois falavam tipo, não, ele se está a jogar é porque está a pagar treinador, coisas assim, né, do tipo. Porque não é possível de onde ele está a sair ser um titular absoluto ali. Acho Deus meu padrasto. Eu só continuei a trabalhar, fazer o meu trabalho, a contribuir, né, com a positividade da equipe. E veio um outro treinador também, a história não mudou, continuei a jogar a titular. Então, é exatamente isso, né? Certo. E Meza, no momento que tu chegas em Vilanculo, até então, já terminaste a temporada, qual é o jogador ou dirigente que mais te motiva ali na equipe, para tu continuares a ser mesmo? Eu acho que eu tive, desde muito, né, tive a sorte de ter colegas que me acolheram muito bem. Eu, quando cheguei na ADV, os colegas receberam muito bem, até porque alguns já me conheciam, né, porque me assistiam a jogar o provincial. Então são mais velhos que sempre vinham ali a dar aquela força, tipo, não, tu tens qualidade, só tens que trabalhar. Mas também vou citar alguém que eu considero a nível, né, nacional, é um ídolo para mim, até porque temos quase uma história quase semelhante, né, que é o Beto Maravilha. Quando eu chego lá, ele foi alguém que me apoiou bastante, alguém que sempre aconselhou-me, né, tipo, puto, faz isso não se faz assim, porque eu nunca menti, né, a minha história. Eu lá falava para eles, tipo, bros, eu posso ser diferente, posso ter, como é que eu posso dizer, eu sou diferente de vocês, porque
Vocês tiveram um acompanhamento desde criança, né? Desde criança. Tiveram sempre pessoas, não porque eu não tive treinadores, eu tive treinador, mas eles tiveram treinadores com uma formação, né? Sim, treinadores já treinadores qualificados, exatamente, treinadores qualificados. Então eu falava para eles que em algum momento eu posso ter algumas dificuldades, né? Mas vocês podem me ajudar de uma e outra coisa, né? Mas graças a Deus eles sempre estiveram ao meu lado, dando-me conselho, e essa pessoa que eu citei, o Beto Maravilha, para mim foi o melhor colega, né, do ano, e tive também o Rajani. Esses foram, até porque somos conterrâneos, né? Certo. Nós os três somos da Zambésia, então eles acolheram-me bastante e davam-me conselhos muito bons, e eu acho que esses conselhos ajudaram-me bastante também. Ajudaram-me bastante e com eles aprendi muita coisa certo. com eles. Ô Meza, quais foram os momentos mais marcantes no futebol para ti? Momentos mais marcantes, eu acho que são muitos, né? Mas um dos momentos, acho que vou citar 2 ou 3. O primeiro momento mais marcante para mim, eu acho que foi quando fui campeão no campeonato provincial em Nhambane, né? Em 2024. Quando sagrei-me campeão, eu acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida, né? Porque eu sempre fui campeão, né? Nos Faraós. Mas era uma coisa local, eu sempre tive, tipo, tenho que campear lá. Então, quando fui campeão lá, em 2024, no provincial, eu acho que foi um momento que marcou-me bastante. E o outro momento, eu acho que era um desafio, né, para mim. Certo. Porque eu tinha aquilo, não é só jogar moçambola, eu tenho que marcar, estás a ver? Certo. Eu tenho que marcar, eu sempre tinha aquela raiva. Então, quando eu marco aquele golo contra Xingal, foi um golo que eu quase não esqueço, é um golo que vive dentro de mim. Na verdade, é um golo que, primeiro, é porque foi muito emocionante. Quase no finalzinho do jogo, que eu marquei, deu um empate, e é um golo que eu tanto esperava. E foi num dia que toda a minha família estava a assistir, é um jogo que estava a transmitir. Eu acho que até se a memória não me trai, foi um dos primeiros jogos meu a ser transmitido, né, na televisão. E ter marcado naquele jogo marcou-me bastante. Eu acredito que minha mãe ligou-me, ficou muito orgulhosa, ligou, tipo, pai, eu estava a te assistir, te vi você a marcar. Então, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida na área desportiva. Certo. E Meza, qual é o conselho que tu hoje, como Meza, deixas para os jogadores do distrito de Mopeia, e não só do distrito de Mopeia, entre vários outros pontos do país, que eles jogam um campeonato que não tem muita visibilidade e sonham em sair e sonham em ser grandes? Qual é o conselho que tu deixas para esses? O conselho que eu deixo é que, primeiramente, tu tens que te confiar. Esse é o primeiro segredo para tu poderes progredir na vida, né? Ter uma confiança, autoconfiança é muito importante. Porque nós vivemos numa sociedade em que as pessoas preocupam-se mais em crucificar e criticar, porque existem críticas positivas e negativas. Então, as pessoas muitas das vezes criticam negativamente. Porque mesmo eu, não porque eu fui mais forte, mas eu também fui criticado várias vezes, acusado porque não, eu sou drogado, porque esse não sei o que. Então, o que eu tenho a dizer é que aquilo que as pessoas dizem é só entrar daqui e tirar do outro lado, porque mesmo eu fui criticado, eu já fui falado mesmo na cara, tipo, você não vai conseguir, está a levar muito futebol a sério, pensa, vai te levar aonde? Muitos aqui já foram bons mais que você, mas pararam aqui. Porque na verdade até chegou a um ponto que eu descobria, tipo, na verdade com futebol não é possível, porque eu vi alguém que eu tinha como inspiração acabar mesmo aqui, que é o Rampa, tá a ver? Sim. Porque nós saímos de casa para assistir Rampa, eu saía de casa, tipo, quero ver Rampa jogar. Eu tinha ele como inspiração naquele exato momento, né? Porque eu era puto. Mesmo até agora, tenho ele como inspiração, porque foi alguém que me encantava bastante. Ver ele a jogar, para mim era quase uma realização de sonho. Então, por ter visto ele a não poder progredir, né? A não atingir altos patamares, terminou mesmo aqui, aquilo em algum momento criou-me um desconforto. Eu fiquei desmoralizado, tipo, alguém que eu tenho como inspiração não conseguiu progredir, não deu certo. E as pessoas dizem, tal xixi não deu certo, quem é tal xixi não deu certo, mas eu tinha o tal xixi como minha aspiração. Então ficava assim, o tal xixi não conseguiu, imaginemos eu então, que eu tenho ele como inspiração, eu sou fã dele, e ele não conseguiu, e eu
Mas em algum momento apareciam, né, pessoas, né? Mas tipo, não, tens de trabalhar, tens de trabalhar. Então, eu ficava naquilo, tipo, eu trabalhava, na verdade, para servir de exemplo. Eu ficava tipo, talvez algum dia eu possa servir de exemplo para os outros, né? Ficarem tipo, me olharem como se fosse um espelho também. Tipo, tá ali tal fulano, tá ali o Meza, saiu daqui, nós lhe vimos, saiu daqui de um bairro, porque na verdade eu vivia num bairro lá, na Zona Verde. Na Zona Verde. Lá é longe, é fora da vila. Mas tu saías de lá para aqui para vir jogar? Eu saía de lá. É uma história que eu queria contar, já é uma história muito longa. É uma história muito longa. Estás a ver? Então, e o Meza, tem uma coisa que não só nós que somos teus amigos, crescemos contigo, não só o povo do distrito de Mopeia, da Zambésia, mas eu acho que é o país inteiro. Está muito preocupado em querer saber, que nós queremos aqui ouvir consigo. Nos conta um pouco sobre aquele jogo que tu rasgaste a rede. Nós queremos saber um pouco o que aconteceu ali. Sobre aquele jogo, eu acho que, mesmo quando as imagens saíram, né, quando saíram os vídeos, até então nós não tivemos a máxima certeza se a bola sai de fora para dentro ou mesmo saiu. Porque o que aconteceu, eu estava muito perto da baliza, né? Já era quase na pequena área. Foi um cruzamento muito bem feito. E eu, quando chego ali, eu quase fiz uma recarga, tá a ver? Então, aquela bola passou mesmo muito perto do poste, tá a ver? Passou muito perto do poste. Quando passa, eu que chutei, vi que entrou. Não posso afirmar aqui categoricamente que a bola entrou ou não entrou. Mas eu fui para festejar. O que nos espantou é que a bola já estava fora da rede, tá a ver? Então, ali atrás da baliza, tinha um puto ali, aquele puto sai, aponta, tipo, não, bola saiu daqui, tá a ver? Essa bola entrou, saiu daqui, porque na verdade, mesmo se eu fosse o árbitro, não vou poder julgar o árbitro, porque na verdade aquela bola estava fora da rede. E bola estando fora da rede é difícil, né? Assinalar que é golo, porque se passasse do meio da baliza, seria mais fácil. Aquilo passou de lado, então por isso que toda a mídia disse que eu rasguei a rede, então eu não posso afirmar que rasguei ou não rasguei. Mas ali onde a bola passou teve um furo, tá a ver? Mas o golo nem foi validado, então foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Certo. Meza, já que tu estavas lá, jogaste uma sambola, muita gente assistiu, acompanhaste muitos jogadores. Quais são os 5 jogadores que tu enfrentaste, visto que esses jogadores são diferentes? Eu ouvia dizer e hoje estou aqui a assistir eles a jogar ou a jogar contra, eu consigo ver que eles são diferentes. Há 5 jogadores que eu vi que, até não porque são pessoas diferentes, né? Não é bem assim. É mesmo por ter visto aquelas pessoas já há bastante tempo. Certo. E poder lhes ver ao vivo. Ver? Por exemplo, o primeiro jogo que nós fizemos contra Songo, quando eu pude me aproximar ao Domingues, eu fiquei emocionado, bro. O Domingues é alguém que só víamos por aí, né? Na televisão ouvíamos dizer dele. Então, ter enfrentado ele como um adversário em campo, eu acho que foi um momento muito especial para mim. Vou falar de Domingues, de Reginaldo. Reginaldo, por exemplo, nós só víamos aqui, ele só passava para Luabo, não sei o quê. Então, poder lhe enfrentar foi um momento muito especial. Vou falar do Clésio Baú, que são vários. Certo. E o Meza, já que conhece bem o distrito de Mopeia, nós queremos saber um pouco de ti. Qual é o seu top 5 dos melhores jogadores do distrito de Mopeia? Top 5. Top 5 dos melhores. Certo. Mas tá bom, antes vou fazer uma questão. Melhores tipo que estão a jogar o nosso campeonato local ou mesmo quem estão a jogar também fora? Bom, o que estão a jogar campeonato local? Campeonato local eu posso dizer que não assisti, né?
nos últimos anos não tive, né, a oportunidade de assistir os jogos, né? Mas eu vou falar pessoas que eu conheço. Podem ter, posso, por exemplo, tem o PSG que foi campeão, talvez pode ter lá bons jogadores, mas como eu não lhes vi, não lhes conheço, não tem como citar, né? Tem outras novas equipes que têm outros jogadores que eu ainda não pude lhes ver a jogar. Mas o meu top 5 das pessoas que eu conheço que ainda estão a frequentar o nosso campeonato local, né? Vou começar, não porque é meu amigo, não porque é meu amigo, não porque é alguém próximo de mim, mas número 1 vou colocar o Thiago. Número 2, independentemente da posição, o Mavura tem sido alguém muito consistente, né? Já muito consistente. Há muitos anos que ele vem mostrando qualidades. Mavura. Vou falar de alguém que não apareceu, está a aparecer bem, vou falar do Carlos. Eu acho mesmo distante, eu acompanhava, né? O trabalho que ele fazia. Paizinho, já citei quantos? São 3. Tiago, Mavura e Tony. Carlos, Paizinho e Pogba. Acho que eu citei pessoas dos Faraós, né? Mas não só porque são dos Faraós, são pessoas que eu tenho ouvido deles, né? Certo. E por outro, tu já esteve aqui no distrito há bastante tempo e acompanha jogadores do Mapeia há bastante tempo. Top 5 dos melhores jogadores de sempre do distrito do Mapeia. Melhor jogador de sempre? Sim. Top 5 melhores jogadores de sempre. Ok. De sempre. Certo. Primeiro vou colocar o Rampa, pela consistência que ele teve, né? Já tá há bastante tempo. Para mim ele é o número 1, o Rampa. Vou colocar alguém que eu, se calhar, assisti por pouco tempo, mas eu notei muita diferença nele, Kota King. Kota King. Já citei 2, né? Terceiro, Mangana. Mangana não poderia falhar nesta lista. Vou falar de Felipe Fambaoni, Marumbisa. Era um gajo que eu olhava aquele gajo e falava, esse gajo é fodido. Fambaoni dispensa apresentações. Falta mais um. Falta um. Bandes. Grande cota. Grande experiente, já está há bastante tempo pela consistência. Entra no meu top 5 dos melhores jogadores do distrito, né? De sempre. Certo. E treinador para treinar esses? Treinador para treinar esses? Treinador que pode treinar essas duas equipes que tu selecionaste? Treinador. Eu acho que aqui em Mapeia temos 2, né? Grandes treinadores. Não vou deixar de falar de... Até vou primeiramente poder agradecer, né? Estava a esquecer mesmo. Vou poder agradecer, foi alguém que galvanizou bastante, né? A minha carreira. Vou falar do Madala Macena. Ele foi alguém que, se eu vim jogar nos Faraós, é porque eu queria que ele pudesse me treinar. Porque foi alguém que jogou no teste de Pungo, ouvia-se por aí. Então eu tinha aquela ganância, eu tenho que ser treinado com ele. Se eu entrei nos Faraós, foi graças a ele. Eu acho isso que uma cena de verdade te ajudou muito. Eu me lembro em 2018, quando tu apareceste para treinar na nossa... Acho que chegamos juntos nos Faraós e o Bosquinho desprezou-te. O Bosquinho desprezou-te e preferiu mais a mim. Sim, aquele tempo eu era puto. Eu tinha... O meu corpo não era muito volumoso assim, né? Sim. Então... Madala Macena. Não, esse jovem tem potencial. Tem que estar na equipe. E hoje é jogador favorito do Bosquinho. Então, comparadamente naquilo que eu estava a dizer, das pessoas que eu citei, se fosse escolher um treinador, por mim, escolho Macena. Mas também não vou deixar de lado o Mr. Sal, grande treinador. Mas eu nunca trabalhei com ele assim numa equipe, né? Numa equipe, trabalhamos juntos na seleção, mas grande treinador. Mas do top 5 que eu citei, se fosse para escolher um treinador, Macena. Escolher a Macena para treinar a equipe. Exatamente, grande treinador. Certo. Porque, vou falar disso primeiramente, é só ver. Ele campeão, mano, com PSG, algo que não é fácil.
Yeah. Algo que não é fácil. Uma equipe que não tem estrelas. Estás a ver, né? Mas ele chegou lá, incutiu uma outra mentalidade naquelas pessoas que ele encontrou lá e ouviram, trabalharam, campearam. Então, por mim, grande treinador. Deixando né, algumas coisas que ele faz, né? Certo. Deixando isso à parte. A parte, sim, porque sim, as coisas que ele faz nós temos que deixar à parte. Nós temos que ver então, a parte do futebol. A parte do futebol. Mas digo isso porque às vezes ele não tem estado em boas equipes por causa disso. Mas deixando aquilo que ele faz à parte. Ele é uma grande pessoa, é um grande treinador. Então, Madala, o que eu tenho é só agradecer, né? Ele foi alguém que, mesmo quando eu cheguei aqui nos Faraós, eu fui desprezado, como tu disseste, porque eu era puto, Bosquinho não me conhecia, porque ainda naquele tempo Bosquinho ainda estava a aparecer no desporto. Certo. Então foi mesmo uma cena tinha mais que... aquilo de ficar com pessoas que estão aqui perto. Então foi o Mr. Macena que esteve lá. Tipo, esse puto é fodido, não sei que coisas assim. Então, ele foi alguém que... grande treinador. Mas antes dele existiam, né? Pessoas que me treinaram, não sei. Certo. Eu vou deixar também, teve o meu primeiro treinador, né? Eu como jogador, né? Aquilo de jogar, eu tive alguém que naquele tempo não tínhamos nada a lhe dar, nem nada, mas deixava vocês a fazer, vinha no campo nos dar treino. Eu, Chico Viagem, nem conheço já, é um senhor que está lá na Zona Verde, ele foi o meu primeiro treinador. Depois também tivemos o Cochito, foi alguém também nos deu treino no Rebenta Fogo. Certo. E... Mesa, sonhas em jogar mais numa equipe? Sonhar, sonho. Qual delas? A equipe que tu vês que eu sonho um dia jogar nesta equipe. Como dizem, né? Sonhar alto nunca é proibido, mas eu sonho em algum momento, né? Poder jogar na Europa, independentemente da equipe. Mas tenho esse sonho e eu trabalho para isso. Se Deus quiser, chego lá. Certo. Mas deixando isso à parte, também tenho um grande sonho de representar a seleção nacional, né? Porque também é uma grande hora, né? Tu representar a seleção. Então, tenho um sonho de representar a seleção e poder jogar no exterior. Se conseguiste lutar, saíste daqui até a Moçambola, em Vilanculo, é possível, já é fácil para chegar à seleção, já é fácil para chegar numa outra. Fácil, é só trabalho árduo. Com trabalho tudo é possível. Trabalho duro, dedicação, foco, é possível. Certo. E eu acredito que posso chegar lá, Certo. Só para fechar, podes mandar uma dica para alguém ou se quer mandar um cumprimento para alguém, só para fecharmos? Eu, primeiramente, só vou deixar um conselho, né? Para todos os meus bradas que praticam, né? Futebol 11. Dizer que não porque todos podemos conseguir, mas com o futebol do mesmo jeito que eu consegui, uma outra pessoa também pode conseguir. Então, eu acho que se tu vês que tens qualidade, continua a trabalhar, deixa o que as pessoas vão falar de ti, é só tu confiares nas tuas qualidades, aplicar-se mais, dedicar-se mais, porque com dedicação, foco e trabalho duro, é possível. Eu acho que também nem só eu sou. Tem o meu brother Saene também, já não joga aqui, tem o Dalton também não joga aqui. Então, eu acho que já somos 3 ou 4 por aí. Eu acho que já tem pessoas que estamos a mostrar que com o futebol também é possível, porque nem todos também vamos conseguir, né? Estudar, ter um emprego no Estado. Então, se tens uma qualidade que tu vês que eu sou bom nisso, é só tu te aplicares e é possível. Então, vou deixar também agradecimentos, né, ao Madala Macena, foi alguém que contribuiu muito na minha carreira. O Chico Viagem, que foi o meu primeiro treinador. E alguém também que eu quase me esqueci, o técnico Humberto. O técnico Humberto, ele foi alguém que na verdade foi um pai, né, para mim. O Bosquinho também, porque o técnico Humberto, mesmo eu lá, ele ligava como é que as coisas, como é que estão a andar, não sei o que. Então, na área desportiva ele acolheu-me como se fosse um filho. E o Bosquinho também, eu acho o Bosquinho, vocês todos sabem que ele para mim é um pai. Foi alguém que, eu estando cá no distrito, jogando cá, ele sempre esteve ao meu lado, tipo, puto, faz isso. Então, é isso, e agradecer a minha família, né, pelo apoio. Eles sempre estão ao meu lado, né? Independentemente da situação em que eu me encontre, sempre estão lá apoiando-me e tal.
Então, acho que é isso. Se esqueci alguma coisa, para mim, sinceras desculpas. Se esqueci, mandar cumprimentos aos meus brothers. Não vou citar, são vários. Posso esquecer alguns, depois de ouvir, me esqueceste, bro, então... Sim, esqueceu alguém muito importante que é uma cabeça. Meu agente. Yeah. Uma cabeça, até eu acho que nem é necessário citar, porque ele sabe que ele merece mais que Ele é ninguém. que cuida do mesa, ele é que cuida de tudo, onde é que a mesa tem que passar. Em outras palavras, digo que ele é meu agente mesmo, porque é alguém que, algumas cenas sobre conselhos, mesmo cenas sobre contratos, sei lá o que. Eu ligo para o gajo, falo com ele, tipo, mano, eu recebi uma cena assim, e ele é alguém que sempre opina para o positivo, né? Ele é muito positivista, então ajuda-me bastante. Então, o Isco também, jogamos junto agora. É isso! As coisas na verdade acontecem assim. É só, por exemplo, você é alguém que está também a mostrar uma diferença, né? Tu estás a fazer uma coisa diferente que se calhar nunca existiu, né? Nunca tinha existido, então você criou. Eu acho que precisamos de mais jovens, né? Com criatividade, ver tipo, eu sou bom em isso, fazer aquilo, eu sou bom em formar, eu sou bom em isso. Então, é por aí. Certo. Família, vocês ouviram aqui que uma cabeça é o agente do mesa. Se tu precisas de mesa para estar na tua equipe, liga para uma cabeça, negocia tudo com ele. O Niga vai deixar o número de uma cabeça aqui no link, aqui embaixo. Liguem para esse número, é o número de uma cabeça, vão saber tudo dele. Família, nós já estamos a fechar o programa, já estamos mesmo no final. Fiquem ligados, pela semana vamos mostrar o próximo convidado que nós teremos aqui no Isco Podcast. Hoje tivemos com mesa e não se esqueça de se inscrever e acompanhar sempre os nossos programas até no sábado. É nós, família.